Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero agradecer a Base Box. Cara, espetacular. Vou marcar o arroba aqui, né, os dois arrobas da dona, né, e também da empresa. Cara, espetacular. Olha isso, olha essa cesta, olha o capricho. E chegou com orquídea, né, para as mamães da minha família. Aqui, olha que cesta linda. Olha, gente, olha isso, olha o capricho dessa cesta. Base Box, aqui no Rio de Janeiro. Que espetáculo, gente. As cestas são lindas, fantásticas. E eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui, um abraço. Olha, o Arthur e o Igor, filhos dela, cara, que acompanham aqui o nosso canal. Alô, Arthur. Alô, Igor. Cara, mandar um beijão, um abraço, saudações rubro-negras para vocês. Vamos ganhar hoje, hein? Vamos ganhar hoje. Chamar a vinheta aqui. Ó, Base Box, hein? Vambora, vamos com tudo. Fala, galera! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar. Você tá aqui, cara? O cavalinho tá aí, cavalinho do Mengão, olha ele aí, ó. Olha o cavalinho do Mengão aí. Tamo aqui. Tamo aqui já esperando, né? Rapaz, ele tá na espreita, né? Eles jogam mais cedo. Então, convidar você que está chegando aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Quero chegar aqui também lembrando que a gente tem aqui o patrocínio da Caravana do Haroldo. Que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. Cara, é espetacular a Caravana do Haroldo, com ingresso incluído no Maracanã, Champions League, também outros pacotes aí para Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão fora do Rio de Janeiro. E a gente chega aqui, claro, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães, não são só as rubro-negras, não. Tem mãe vascaína, tricolor, botafoguense, tem mãe de todas as torcidas que tem filho flamenguista, que nasce o garoto vira flamenguista. Eu já nasci flamenguista, na verdade, né? Já está na alma, no coração. Então, tem muita mãe de flamenguista que não é flamenguista. Então, um feliz Dia das Mães para toda mamãe que está acompanhando ou não, né? Que seja da família de vocês aí, né? Tudo de bom. Tem às vezes a tia-avó, que é mãe também, tem a galera que está na família de vocês aí, todo mundo. Cara, tudo de bom aí nesse dia fantástico, que é o Dia das Mães, né? O dia mais importante pra gente aí, desses dias todos aí. Tem Dia dos Pais, eu sou pai, mas Dia das Mães, mãe é mãe, né, cara? Mãe é sensacional. No Dia das Mães a gente quer ver o Mengão ganhando do Grêmio, né? Hoje tem Flamengo, a gente também chega com todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado e na descrição. Olha só, trazer para vocês aqui, logo de cara, logo cedo, né? Junto com o Feliz Dia das Mães, né? A gente já traz logo cedo alguns, né? Alguns influenciadores rivais, principalmente aqueles verdes, né? Que estão falando que o Flamengo tem que jogar contra o Independiente Medellín durante a Copa do Mundo, porque teve jogo do Sport, também, de outros, o Sport Cruzeiro, acho, né? Durante a Copa do Mundo de Clubes. Rapaz, e aí disse que não é mimimi, não é perseguição, não é nada com o Flamengo, tem que ser o justo. Você quer comparar a Copa do Mundo de Clubes com a Copa do Mundo, onde vai ter quase que o time inteiro do Flamengo convocado, sendo que a Copa do Mundo de Clubes é o próprio clube jogando. Né? É o próprio clube jogando. Olha só, vamos mostrar a diferença para ele. Copa do Mundo de Clubes, Flamengo já está lá jogando, Palmeiras estava lá jogando, etc e tal. O clube que não está lá, ele está completo, porque não está tendo data FIFA. É mundial, a Copa do Mundo de Clubes. O clube que não está na Copa do Mundo de Clubes, ele está completo. O clube que está não vai jogar porque está jogando a Copa do Mundo de Clubes. É diferente da Copa do Mundo, entendeu? Ou tem que desenhar?
na Copa do Mundo, todos os convocados estarão na Copa do Mundo, ao contrário da Copa do Mundo de Clubes, que ali é de clubes, o nome já diz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É sério isso que você tentou justificar isso? Você e alguns tentaram justificar isso? Gente, não é possível, né? Não é possível. Perfil Verde querendo cobrar que o Flamengo jogue contra o Independiente Medellín, que não tem data, que joga na Copa do Mundo. Quer vencer o calendário, né? Que o chorão do teu treinador, do Abel, quer vencer o calendário que o chorão reclamou, né? E o pior, tem perfil também verde falando que o Marcos Braz disse que estava tudo combinado com a CBF para um calendário ajustado em 2020, né? 2024, não lembro agora exatamente. E aí o cara pegou e falou, você tá vendo aí? Tudo armado pro Flamengo. O Abel avisou. Ele estava falando tudo ajustado para todos os clubes, com a CBF e todos os clubes, e houve uma mudança, cortaram só para dizer, o Abel tá certo, falou na coletiva, ele tinha razão. Chorões. Todos chorões. Olha, trazer aqui para vocês então o confronto, né, entre Flamengo e Grêmio. Tava falando para vocês, né, os confrontos recentes de Flamengo e Grêmio. Cara, a gente tem aí uma invencibilidade de 12 jogos contra clubes do Rio Grande do Sul. Olha que loucura. Eu estava falando dessa questão de confronto Flamengo e Grêmio, que recentemente o Flamengo vem bem, acho que temos que pregar o respeito, né? Mas em 12 confrontos o Flamengo está invicto. Flamengo 1, Internacional 1, 2026, 25. Juventude 0, Flamengo 2, Flamengo 1, Grêmio 1, Internacional 0, Flamengo 2, Internacional 1, Flamengo 3, Flamengo 1, Internacional 0, Flamengo 6, Juventude 0, Grêmio 0, Flamengo 2, e aí ainda teve Flamengo 1, Internacional 1. 2024, Flamengo 3, Internacional 2, Internacional 1, Flamengo 1, Flamengo 4, Juventude 2, tá? Tudo isso aí são 12 jogos de invencibilidade contra as equipes do Sul, do Rio Grande do Sul. Cara, é uma marca impressionante. O Flamengo não precisa vender, o Flamengo não tá na pindaíba, o Flamengo não tá desesperado precisando vender jogadores, tá? Só para deixar isso claro aqui. O Flamengo tem, na sua questão orçamentária, lá nas previsões e nas metas, o Flamengo já estipula quanto ele deve ter de vendas no ano, quanto vai gastar com contratações, quanto vai gastar com venda, tá? Então o Flamengo já tem isso tudo, né, definido. Então não quer dizer que o Flamengo precise, ele separa uma verba muito maior para contratar e aí eles definem, olha, temos tantos reais que precisamos fazer em saídas, em vendas. É um time que revela jogadores, então tem essa meta, né, no orçamento. Então a meta de vendas do Flamengo em 2026 é de aproximadamente 256 milhões de reais, né? Informação aqui que é amplamente divulgada, né? Isso saiu recentemente, então eu estou só trazendo para vocês aqui algumas explicações importantes. O clube nessa temporada vendeu, teve, cara, saídas com empréstimo, questão do Vinha e tudo mais, jogadores que o Flamengo aí negociou, né, e que o Flamengo recebeu aí valores aí não muito significativos, né, como o empréstimo monetizado do Vinha, que pode se tornar mais um valor total de 5,5 milhões de dólares. Teve o Juninho, cerca de 25 milhões de reais, né? O Flamengo ainda precisaria vender cerca de 220 milhões ali de reais aproximadamente, 220 e poucos milhões de reais, para alcançar essa previsão orçamentária. Então, cerca de 35 milhões de euros já resolve, tá? Então, olha só, Flamengo, tá? Vendeu também o Vitor Hugo, 2,5 milhões de euros, o Iago, 1,5 milhão de euros, de dólares, desculpa, foi pro Orlando City. Aí a gente tem o Matias Vinha, que pode entrar ainda cerca de 5 milhões de dólares, né? O Alan, 3 milhões se eles cumprirem, né? Se for realmente contratado. Lohan, 8 milhões, né? Possibilidade, né?
Vamos ver o que vai acontecer. De euros, então você tem aí ainda o João Gomes, que o Flamengo pode receber aí cerca de 5 milhões de euros também. Então são muitas possibilidades, tá? A gente ainda tem algumas vendas que podem acontecer, como o Alacian. Não acredito que vá sair pelos mesmos 10 milhões de euros que o Red Bull Bragantino ia pagar. Aí você tem o Rian Roberto, cerca de 10 a 12 milhões de euros. O Lille da França interessado e outros times também, o Shakhtar, interessados. O Cebolinha, o Flamengo, para não perder totalmente no final do ano, agora no meio do ano pode negociar por 2 ou 3 milhões de euros. E aí você tem jogadores que estão chegando interesse, né? O Luiz Araújo, o Léo Ortiz, a gente trouxe ontem a Napoli, o Everton Araújo também. E aí eu acho aqui, tá? O Luiz Araújo só sairia por uns 10 milhões de euros. Não sei se o Flamengo negociaria também, mas eu acho que não menos do que 10 milhões de euros. O Everton Araújo, não vejo o Flamengo negociando por menos de 25 milhões de euros. E o Léo Ortiz também, eu não vejo o Flamengo negociando por menos de 18 milhões de euros, tá? Eu vou fazer aqui uma conta rápida com vocês, tá? Só para vocês terem uma noção. O Flamengo precisa de mais ou menos uns 220 milhões de reais em vendas, tá? E aí, vamos dizer que o Flamengo... Eu vou colocar baixo aqui, tá? Porque o Flamengo, infelizmente, o Alacian não vive um bom momento. Vamos colocar 6 milhões de euros, tá? Vamos colocar que o Flamengo ainda consiga negociar ele por 6 milhões de euros, beleza? Vou colocar que o Flamengo consiga... vou estar botando baixo, 10 milhões de euros no Rian Roberto, tá? E fica com a porcentagem ainda. Vou colocar 2 milhões de euros no Cebolinha, tá? Só para vocês terem uma noção. Vou colocar que o Flamengo vai segurar o Luiz Araújo. Vou colocar que o Flamengo consegue segurar o Everton Araújo. Vou colocar que o Flamengo negocie o Léo Ortiz e traga o Alexandre. Mas o Alexandre entraria na outra meta, que aí é a questão de contratações. Então, por isso não tem nada a ver. O Alexandre seria o jogador contratado, entra numa outra reserva, ok? Então, já coloquei aqui essas possibilidades, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o Matias Vinha. Vou colocar mais 4 milhões de dólares aqui, de euros, no caso, para contar como se fosse dólar. Vamos colocar mais ou menos assim, só para a gente ter botar sempre pensando baixo, ok? Pensando baixo. Então, eu vou colocar aqui 3 milhões do Alan. Não, eu não vou contar com a venda do Alan. Não vou. Estou sendo bem conservador, tá? Lohan, 8 milhões. Cara, não vou contar. Vou contar que o Flamengo vai, de repente, negociar metade, mais 4 milhões de euros aqui para receber num futuro, ok? Então, beleza. Só aqui a gente tem 44 milhões de euros. E segurou o Everton Araújo, Luiz Araújo, vai contratar um outro zagueiro que não entra nessa conta aqui, 44 milhões de euros. Vou colocar vezes 6, 264 milhões de reais, tá? Aí a gente tem que abater, tá? Vamos lá, guardou 264 milhões de reais? Beleza, 264 milhões de reais. Aí você tem aproximadamente 25 milhões do Juninho, de reais, tá? Não vou colocar em euros, tá? Vou colocar em euros. Vamos lá, mais ou menos 5, mais... vou botar mais Vitor Hugo, mais 4, Vitor Hugo e Iago, ok? Mais 4, só para vocês terem uma noção. Vezes, eu vou fazer aqui... Estou fazendo euro porque eu já coloquei também o outro que era dólar, que era euro em dólar, então relaxa, tá? É só para a gente ter uma média aqui, estou botando bem baixo. 54 mais 264, tá? Isso aqui seria o valor, 318 milhões de reais seria o valor de 2026 em vendas e possíveis valores a receber, ok? Aí a gente tem 318 milhões de reais, fora a participação em jogador que é vendido lá fora e tal, que ainda vai entrar isso também. Menos o valor do orçamento total, né, que era de cerca de 256 milhões de reais. Menos 256 milhões de reais. Está sobrando ainda 62 milhões de reais. 62 milhões de reais vai sobrar para o Flamengo decidir o que fazer
Isso sem contar o que já tem provisionado para contratação. Estão entendendo? Isso aqui eu fiz bem conservador. Ou eu não fiz conservador? Comenta aqui se não foi conservador. Para mim foi conservador. Então é isso, quero agradecer o Túlio Menê, nosso grande participante do grupo VIP do Paparazzo Rubro Negro, tá aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp com a gente. Agradecer aí, Túlio Menê, arrebentou, sempre mandando dados interessantes. Hoje ainda vou trazer mais uns dados aí sobre o mercado da bola que o Túlio manda pra gente. Ele arrebenta. Quero desejar mais uma vez Feliz Dia das Mães a todas as mamães rubro-negras. Agradecer mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado aí, né? Lembrar que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Boné também aí, os bonés aí, cara. Vou deixar os bonés aí da Super Cap, oficiais do Flamengo. Olha que coisa linda. Vou deixar aí para vocês também garantirem, e também Mais Cabelo, programa Mais Slim de emagrecimento, também Exo Mais, olha como está crescendo o meu cabelo. Gente, olha como está crescendo, estava muito ralo, então o programa Exo Mais dá mais cabelo, e fora isso você também pode fechar suas viagens com a Caravana do Haroldo e seu seguro na Flórida com a AIP Flórida. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!